Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Bom, nós vamos agora começar a nossa aula de artes dessa semana, tá bom? Eu espero que vocês gostem e quero que vocês façam comigo todas as atividades da unidade 1, combinado? Então vamos lá, ó. Eu vou explicar hoje um pouquinho sobre esta obra tão famosa que é a obra Guernica. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto do século XX, que é o contexto em que essa obra foi desenvolvida. E eu vou explicar para vocês qual foi a intenção do Pablo Picasso ao pintar essa obra, tá? O século XX, gente, ele é marcado por muitas mudanças, certo? Nós tivemos a Revolução Industrial no século XIX e a Revolução Industrial gerou a industrialização no século XX. Então é uma época em que o mundo está mudando muito, né? Eles estão desenvolvendo o carro, o avião, as primeiras máquinas, certo? Aqui a gente vai ter uma série de mudanças que são mudanças importantes para a humanidade, tá? Só que o século XX também é marcado pelas duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então isso vai ser muito importante para todos os artistas dessa época. O Pablo Picasso, ele era espanhol. Então, antes de pintar a obra Guernica, ele estava vivenciando a Guerra Espanhola, que foi no ano de 1936, tá? Só para situar vocês, a Primeira Guerra Mundial ela foi de 1914 a 1918 e a Segunda de 1939 a 1945. Então a Guerra Civil Espanhola ela tá no meio, ela tá entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? A Guerra Civil Espanhola, gente, ela ocorreu porque alguns espanhóis apoiavam o fascismo, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Hitler, do Mussolini, que eram ditadores mesmo, o Hitler da Alemanha e o Mussolini da Itália. E alguns espanhóis apoiavam o fascismo. E do outro lado nós tínhamos os comunistas, né? Que apoiavam o regime comunista. Então, a Guerra Civil Espanhola ela vai ser dentro do mesmo país, espanhol brigando com espanhol, ela não tem interferência externa, tá? Num período de ditadura dentro do país, que é conhecido como franquismo. O Pablo Picasso, vivenciando tudo isso, ele resolveu então fazer uma obra de arte que mostrasse para a população os horrores da guerra, para conscientizar as pessoas de que elas não deveriam mais brigar entre si. O que ele fez? Ele pintou essa obra chamada Guernica, onde nós temos, né, aqui pedaços de corpos humanos, pedaços de perna, pedaços de braço, pedaços de cabeça, né, que forma pra gente essa imagem de como se fosse um monte de corpo destroçado. Ai, professora, eu não gostei disso, achei muito feio, muito esquisito. Gente, quando a gente vai ver uma obra de arte, não necessariamente a gente tem que gostar. Tudo bem não gostar, né? Tudo bem achar feio. Mas aqui o que você precisa entender é a importância histórica dessa obra de arte, né? Como que ela influenciou as pessoas daquela época a refletirem. E a importância que eu queria falar para vocês é exatamente essa: é mostrar para as pessoas os horrores da guerra. Olha o que vocês estão fazendo, parem de brigar, né? É como se ele fosse aquele pai assim que pegasse os filhos e falasse: gente, senta aqui que eu vou filmar vocês dois brigando e vou mostrar o que está acontecendo. É mais ou menos isso que ele faz, né? Só que com os recursos dele. Então ele quer mostrar para a população que brigar entre si vai gerar morte, sofrimento, dor, né? E percebam também a questão das luzes, das cores. Não tem cores. Por quê, gente? Porque uma guerra não é alegre. Uma guerra é isso aqui, é preto e branco, né? Uma guerra não tem colorido, não tem lado bonito da guerra, não tem, tá bom? Então, para vocês entenderem, né, um pouquinho sobre a obra Guernica e aqui um pouquinho sobre o Pablo Picasso. O Pablo Picasso, ele nasceu na Espanha, em Málaga. Ele era espanhol
e ele tinha, ele era muito produtivo, ele tinha diversos quadros, pinturas, esculturas, poesia, né? Ele fazia bastante coisa legal pra gente, tá? Ele é o criador do movimento artístico chamado cubismo. O que é o cubismo? É você pintar, por exemplo, um vaso de flor usando só formas geométricas, né? É você pintar, fazer um quadro onde só tem triângulo, quadrado e retângulo. Ah, professor, isso parece matemática, né? Mas é uma forma de linguagem. É para você expressar a simetria do mundo. Expressar que o mundo, né? Afinal de contas, a gente não tem retângulos e quadrados no nosso dia a dia, né? Nós temos diversos objetos. Então, o cubismo ele demonstra essa visão de mundo, tá? Bom, agora vamos fazer essa atividade juntos e aí nós vamos finalizar a apostila, a unidade 1, tá, gente? Da apostila, desculpa. Só a unidade 1 nós vamos finalizar hoje. Olha, em sua opinião, quem era o oprimido da obra Guernica? O oprimido, gente, da obra Guernica é a própria população, né, que estava vivenciando uma guerra civil. Como que o Pablo Picasso ele se posicionou para resolver esse conflito? Ele queria, gente, mostrar para as pessoas que elas estavam se matando, né? Então ele se posicionou para mostrar para as pessoas os horrores da guerra. Tudo bem? Exercício 2. Faça uma pesquisa sobre a Guerra Civil Espanhola, descubra as notícias relacionadas com esse período e a sua relação com a obra Guernica. Depois será feito um debate com todos na sala. Nós não iremos fazer a parte do debate, mas eu peço que vocês realizem a pesquisa sim, tá? Com tudo isso que eu já falei sobre a Guerra Civil Espanhola e também com o que vocês podem procurar aí, tá bom? Façam essa pesquisa e coloca de 3 a 4 linhas o que você entendeu, né? Sobre essa guerra, o que você entendeu sobre esse quadro, tá bom? Escrevam aqui, tá? Que eu tô muito curiosa para ver o que vocês vão colocar. Bom, aí agora nós vamos para outro quadro. Gente, eu já vi esse quadro pessoalmente, Os Retirantes. Eu posso dizer que eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse quadro, porque eu vi lá em São Paulo, no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Esse quadro, ele aparece pra gente assim pequenininho, mas ele tem mais ou menos uns 2 metros. E você vê, assim, a obra, sabe, na sua frente, assim, uma obra tão grande, é chocante, gente, é muito realista, é um tipo de emoção que só a arte pode produzir na gente mesmo, tá? Esse quadro é de um brasileiro chamado Cândido Portinari, que pouca gente conhece. Cândido Portinari, ele nasceu em Brodowski. Brodowski tem esse nome complicado, mas é uma cidade que fica perto de Ribeirão Preto, tá? Ele foi um artista brasileiro e a infância foi um marco na sua pintura. Ele representa o povo, o trabalhador, a cidadezinha caipira, certo? Esse quadro Retirantes, ele está representando o pessoal que deixa a sua cidade, né, que deixa o seu local onde nasceu por conta da seca, da fome. Percebam que todas as pessoas nesse quadro, elas estão magras. Percebam, gente, que esse quadro é uma realidade social nossa do Brasil ainda muito triste, né? Por quê? É o descaso com a vida humana, certo? É a miséria, o abandono social. Você tem poucos ganhando muito e você tem muitos ganhando nada, né? Aqui, gente, não é nem uma situação de pobreza, é uma situação de miséria, quando ela não tem o que comer, né? Tem um livro muito famoso também, chamado Vidas Secas, que é do Graciliano Ramos, que narra exatamente esse retrato aqui, a história de uma família que deixa o sertão por conta da seca, tá? Posso dizer que essa é uma obra que me emociona muito. Vocês percebam que não é colorido, que apesar de ter cores, ela tem esse aspecto meio lúgubre, né? Meio triste, fechado, esses tons escuros, certo? Então, tudo isso está contemplado aqui nessa obra. Essa obra é de 1944, mas ela ainda é bem atual. Ela tem, gente, ela tem 80 anos, quase 80 anos.
mas é uma obra que ela se aplica ao dia de hoje. Ela se aplica à realidade que muitas pessoas vivem hoje, né? Bom, agora, o que o exercício está pedindo? Para a gente fazer uma intersecção entre duas obras, para a gente comparar Guernica com Retirantes, né? Bom, o que tudo isso falou nessa unidade? Nós estamos falando sobre pessoas oprimidas. Falamos sobre o teatro do oprimido, pessoas oprimidas pela guerra e agora pessoas oprimidas pela fome. Então, nós estamos falando de situações onde a gente pode ver a miséria humana. Tanto na guerra quanto na fome, a gente vê o pior lado do ser humano, o lado do sofrimento, da dor, né? E também o lado daqueles que são oprimidos, ou seja, aqueles que não têm voz, aqueles que não têm vez em nossa sociedade. Então, esses dois quadros, eles trazem pra gente essa realidade, que é uma realidade muito difícil, mas é uma realidade que tem que ser vista, né? Porque senão a gente finge que não existe e vive, né? Mas não é o certo é a gente se importar, tá bom? Bom, aí aqui ele tá pedindo pra gente fazer uma notícia, né? Pra nós criarmos uma notícia sobre o quadro Retirantes, tá? O que seria isso? Olha, seria um tipo de atividade onde a gente poderia fazer na sala de aula, se estivéssemos lá, tá bom? Como não estamos, eu vou pedir para vocês fazer essa segunda parte, que é aqui embaixo, ó. Faça uma pesquisa sobre a obra e a vida de Portinari e escreva o que você gostou. Então, você vai falar para mim o que você gostou, né, dessa aula, do Portinari, o que você aprendeu, certo? Você vai falar para mim o que te impressionou, né? Eu fico muito feliz de um artista como o nível do Portinari ser brasileiro, por exemplo. Eu acho isso um orgulho para mim. Eu me sinto, nossa, que legal, ele é brasileiro, olha, e ele é conhecido mundialmente, tá bom? Então, aqui vocês vão colocar o que você achou, a sua opinião, tá? Pessoal, vamos ficar por aqui. Na semana que vem tem mais. Façam as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Que eu tô aqui à disposição para ajudar todos vocês, tá? Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau!